toda vez que eu vou apresentar os cases, eu fico emocionada, porque são histórias tão lindas de transformação, né, de superação, e não é diferente para esses dois. A gente conversou um pouquinho, rapidamente, mas já sei da história deles. E compartilhar essas histórias faz a gente se conectar com eles, porque as dificuldades existiram e existem ainda. E a gente acaba percebendo que a gente não está sozinho. Eu acho que o grande diferencial desse grupo é sentir que a gente não está sozinho. E eu quero chamar aqui, com o maior prazer do mundo, duas pessoas que a gente trouxe para representar, obviamente, casos de sucesso, que eu sei que tem muitos aqui, mas que vocês se sintam representados pelas histórias deles. Então, eu vou chamar o Alaô, da Pase. Palmas para ele. E a Amanda, da Estoa. Por favor. Fica à vontade, Amanda. Aí. A gente vai fazer um painel aqui. Algumas perguntas. Tem algumas aqui que a gente já tem, mas a ideia é um bate-papo mesmo, tá? Então, eu entro aqui como representante de vocês, fazendo as perguntas para ver como é que foi esse processo todo. Então, queria começar, primeiro, dando a palavra para o Alaô, para ele contar um pouquinho da história dele, como foi a criação desse projeto, que eu até comentei com vocês no início do dia, tão disruptivo e tão diferenciado para a época. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, Gustavo, eu quero cumprimentar toda a sua equipe, seus embaixadores e toda essa plateia maravilhosa que você está conseguindo reunir através do seu carisma, que eu quero até deixar agora registrado, que eu conhecia o Gustavo há muitos anos, mas eu não conhecia o Gustavo da semana passada, como presidente da entidade que nos representa, né, na qualidade dos corretores de seguro do Estado. Aí tivemos a oportunidade de ficar alguns momentos lá, muito gratificantes. E eu fiquei encantado com o Gustavo. Eu tenho certeza absoluta que aqui dentro dessa plateia, se tem alguém que conhece o Gustavo pessoalmente, não pensa diferente. O Gustavo é muito especial como pessoa. E ele sabe usar as palavras e sabe como representar muito bem esse momento da vida dele, que ele, apesar de ter seus problemas de corretora, de ter a sua responsabilidade, tudo, ele conseguiu subdividir o seu tempo para poder contemplar, vamos dizer assim, essa oportunidade de contribuir com a classe de forma tão brilhante. Parabéns, Gustavo. Você realmente me encantou. E nesse bate-papo, a queima-roupa, sacou o revólver assim, semana que vem você está no painel. Eu falei, mas que painel? A turma toda nossa já convidada. Eu falei, não, é importante, porque irão pessoas maravilhosas lá também falar das suas experiências. E, com certeza, você vai se sentir à vontade para poder compartilhar um pedaço aí dessa sua história. Se for contar a história aqui, com certeza o tempo vai esgotar. Eu vou tentar sintetizar o máximo, porque eu quero focar aqui não em números, não quero focar aqui em produto, não quero focar aqui em negócio. Eu quero focar aqui numa coisa que eu acho que é sagrada, entendeu? Que é a oportunidade que Deus te dá de você ser um mensageiro de algo que pôde fazer uma diferença na sociedade. E essa sociedade que eu pude fazer foi dentro da instituição seguro. Ou seja, eu peguei todos os meus pedaços e a minha longevidade no mercado segurador e consegui materializar uma ideia. Agora, imagina o momento que um corretor, assim como vocês são hoje, que ele decide uma tomada de decisão que teria que ser tomada porque ele queria naquela época, há 34 anos atrás, que foi em 88. Qual ano? Em 88 começou 88. a ideia de se fazer algo novo. Aquele corretor de seguro precisava fazer algo novo, porque ele percebia que ele não ia ter vida fácil, ele não ia ter vida tranquila. Não é só por causa da concorrência, é por causa das questões de mercado. Naquela época, os bancos também já atuavam.
mas também pela falta de criatividade que o mercado tinha para você oferecer também algo que você pudesse entregar de forma justa, digna para o seu consumidor, para o seu cliente. E aí veio aquele turbilhão de coisas na minha cabeça e eu pensei que eu poderia acreditar numa ideia. E eu pensei que eu poderia basear em alguma coisa, mas qual ideia? Qual mercado? Qual tipo de seguro na época? Eu não tinha ideia, eu tinha só a certeza que tínhamos que fazer algo novo, diferente, e o que é mais importante, se ele tivesse que existir, teria que ser encantador. Mas não é encantador só para o consumidor, era para toda a cadeia produtiva que ele pudesse vir a envolver, que eu também não sabia qual era. Então, você veja o seguinte, vocês vejam que existiu na cabeça de um corretor de seguros, entendeu? A vontade e o desejo de fazer algo novo num mercado extremamente conservador. Naquela época não se falava em criatividade, não se tinha internet, não se tinha computador. Eu me lembro muito bem, eu guardo com muito carinho as minhas máquinas antigas, que fez parte dessa história, que foi a minha máquina de telex nova que eu tinha acabado de comprar. Aí já veio o fax, Máquina o primeiro do quê? fax. Máquina de telex? Telex. Tá O vendo, PASE gente? foi escrito numa Praxis 20, não sei quem conhece. Eu não vou pedir alguém para levantar a mão, não, porque o pessoal não gosta de levantar a mão aqui. Mas, então, eu vou dizer assim, para quem já conhece a Praxis 20, fica quieto. Você vê que a Praxis 20 já é conhecida. A Praxis 20 era uma máquina elétrica pequenininha, portátil. Ali nasceu a primeira versão do PASE na área rural, que aí é outra história que eu... Em que ano? 1988. Não. 1900. Agora eu vou contar sobre esse pedacinho. Estou enfatizando o ano, início. porque olha como imagina criar algo. Pois é, isso desse aconteceu tipo. em julho de Olha 1988. Essa vontade louca que está na cabeça de vocês também de fazer algo que encante seu cliente, que faça diferença, ou que possa aprimorar algum serviço que vocês já fazem, ou que possa se iniciar com uma seguradora ou uma ideia nova. Enfim, nasceu em julho de 88 essa vontade. Em outubro de 88, materializa o que eu deveria fazer. Já tinha na minha cabeça. Nós íamos partir para o lado social do seguro. Não seria produtos chamados ramos elementares. Eu escolhi o lado social do seguro, através de uma oportunidade que eu tive, que eu tinha uma relação com uma entidade que tinha 4.500 servidores. E ali essa pessoa me pediu. Então, ou seja, o PASE nasceu de uma demanda reprimida do consumidor. Então, ele me fez a provocação, falou assim, se você conseguir fazer um produto que custe muito barato e que eu possa deixar de usar dinheiro do meu caixa para poder fazer o enterro de um professor famoso, na época era o UFMG, a Associação do Servidor da UFMG. Se você me trouxer um produto que seja muito barato, pelo menos para eu pagar essas despesas, você vai me ajudar muito, porque morrem as pessoas lá e as famílias vão lá, pedem para mim ter algum dinheiro para poder emprestar para elas, para depois me devolverem, mas nunca devolveram. Eu queria só repor esse caixa, mais nada. Nasceu o PASE desse momento. Neste exato momento nasceu o PASE. Mas não tinha nome, não tinha espectro, não tinha nada. Só nasceu a vontade de botar o dinheiro dele no caixa. Fizemos uma experiência, isso já em outubro, novembro. De outubro, novembro e dezembro, fizemos a experiência, ele pediu que eu repusesse o caixa dele o mais rápido possível. Eu consegui uma seguradora na época, que colocava em uma semana. Funcionou a primeira semana, funcionou a segunda semana, a terceira semana funcionou, mas a quarta até hoje. Aí eu poderia ter desanimado. Por isso que eu queria dizer para vocês que aqui eu gostaria de focar nas adversidades que ocorreram no início de um projeto, de um idealismo e de uma vontade louca de fazer algo novo e que veio uma avalanche de contrapontos e desafios. Eu não conseguia pagar em uma semana. Aí vai buscar a resposta na seguradora. Não tem resposta. Né? Até hoje, às vezes, a gente não tem resposta, né? Por avalanche de serviços e
e, às vezes, o produto ainda está em formação, por algum motivo ele não é entregue. O fato é que me deixou muito chateado na época. Naquela época não tinha nome Pase, não tinha ainda um produto chamado Pase, não tinha o espectro de um produto. Era só aquela reposição do caixa da associação. Muito bem. Aí, em vez de eu recuar e deixar de exercer o papel do idealista e do cidadão, do corretor, que não queria desanimar e que queria ser eficiente, eficaz naquilo que se propôs, já que eu não conseguia pagar em uma semana, eu cheguei para o presidente da entidade e falei assim, ó, eu não consigo te pagar em uma semana, mas eu te prometo que eu vou te pagar em 24 horas. Você me dá um tempo. Agora, você vê o que tem que estar na cabeça de um corretor de seguro, não era de seguradora, para dizer que vai pagar em 24 horas, uma vez que eu não conseguia pagar em uma semana. Então, aí nascia a ideia de fazer algo no papel. Aí foi quando começamos a desenvolver um produto. E eu sugeri a ele que me ajudasse na construção desse produto. Então, todo dia eu ia lá na universidade para ele trocar ideia. Era uma pessoa muito compartilhadora, muito amiga. E eu falei, ó, eu não tenho o produto ainda, mas eu vou desenvolver esse produto. E ele falou assim, então, tá bom, então você pode desenvolver, que eu ainda continuo acreditando em você. E aí eu falei, então, tá bom, eu vou dar o nome a esse produto. Isso era dezembro de 1988. Eu vou chamar esse de produto de Paz, P-A-S, Paz. Eu não gostei, ó. Cheira a cemitério, essa coisa, não gostei, não. Era mais um desafio. Pô, agora não tem nem nome. E o nem produto não vai nascer. O auxílio funeral não dava certo. Eu virei para ele naquele exato momento e falei, tá bom, então vamos aprimorar aqui esse nome. Eu não me proponho a te pagar em 24 horas, eu vou botar um I aqui no final. Pô, mas ficou muito bom. Ficou ótimo. Assim nasceu o nome Pase. Mas cadê o produto? Não existia o produto ainda. Tinha um nome. Então, o Pase é importante, vocês saibam que nasceu o nome primeiro. E o que é mais importante, que seria um plano de seguro, que seria um amparo às famílias, que a gente queria dar aquele conforto, e que seria social, porque não teria diferenciação de perfil de quem seriam os consumidores, e que seria imediato, porque a proposta era de pagar em 24 horas. Então, é importante, você sabe, que o I de imediato é pagar em 24 horas. O que a gente, como corretor, e na época, ficava louco, era para poder atender os clientes. Naquela época, o seguro de automóvel dominado, eu não sei quantos por cento, mas eu acho que era 80%, 90% do seguro automóvel. E tinha uma burocracia tremenda, que era o vistoriador que tinha que ir nas oficinas. E para você fechar um processo de seguro não era fácil de sinistro de um automóvel. Então, eu queria fazer algo que pudesse ser rápido, né, não demorasse, não dependesse de uma resposta que, porventura, não vinha de forma verdadeira, vamos chamar assim. Sempre era uma desculpa. E, às vezes, era por causa dos processos mesmo da seguradora e da capacidade dela de entregar. Bom, o fato é que nascia o nome. Bom, mas é aí. E o produto? Tinha que ser desenvolvido ainda. O nome já tinha definido, tinha que ser pago em 24 horas, tinha que ser social. E aí foi ser desenvolvido o Pase. O Pase nasceu a primeira versão dele em fevereiro de 1989. Tá bom, nasceu a primeira versão, mas quem vai garantir? Eu era corretor na época. Eu só vendia seguro de automóvel, só vendia seguro de incêndio, seguro de vida, não sei se para os mais experientes aqui na sala, seguro de vida, você queria fazer um seguro de vida coletivo, você tinha que mandar uma relação para a companhia, com a data de nascimento, com o nome das pessoas, estado civil, para eles fazerem o cálculo atuarial e dar a taxa. Isso, às vezes, levava 30 dias, 60 dias. Foi um seguro de 10 pessoas, 15, 20 pessoas. Naquela época, o seguro coletivo não era difundido, não existia seguro coletivo, muito menos para as classes menos favorecidas. E aí precisava nascer, então, esse produto. Nasceu, então, um produto. Eu precisei botar ele debaixo do braço, escolhi uma companhia, na época foi a Vera Cruz Seguradora, vai eu com o diretor regional, falou, me ajuda a vender esse peixe. Então, ou seja,
Eu tinha, primeiro, antes de vender o seguro para o público-alvo, eu tinha que vender para a seguradora. Era assim, desafiador. Eu tinha que vender para o diretor técnico da companhia, para o presidente da companhia, que eu ia pagar em 24 horas, uma vez que ele não pagava. Vender um sonho para eles. Então, você imagina, para ele fazer o cálculo atuarial, um mês, imagina para indenizar uma moto. E eu falei com ele, eu quero pagar em 24 horas. Ele falou, você trabalhou na companhia, eu já tinha trabalhado na companhia, e tive a experiência anterior de fazer algumas coisas diferentes. Eu quero só insistir para você, gente, que nada é por acaso. O Paz existe hoje porque eu fui funcionário da Veracruz, e, enquanto funcionário, eu consegui fazer algo diferente. Eu já fazia, mas eu fazia algo diferente com o que já existia na companhia. Então, vocês podem fazer também algo diferente com o que existe no mercado. Mas fazer diferente como? Aprimora, sugere a companhia. Ó, eu tenho uns clientes, eu tenho um nicho de mercado, mas eu quero pegar esse produto que você já tem aqui e eu quero adequar ele. Você adequa para mim? Se ficar bom, vamos ceder para os corretores também. Lá na frente se discute. Deixa eu perguntar uma coisa. Bom, naquela época não tinha nem referências, né, no Brasil para usar, para criar produtos. Né? Hoje a gente eu não tinha com quem conversar para parametrizar. Qual que era a sua inspiração? Onde você encontrava inspiração? A inspiração foi... Aí você tem que rodar sempre o filme para trás. Eu acho que não vou pedir para levantar o dedo, porque eu sei que vocês não vão levantar o dedo. Mas eu vou dizer para você, quem já teve uma experiência, entendeu, antiga, e que pôde rodar o filme para trás, e que, quando ele deparou, conseguiu chegar lá atrás, ele ficou emocionado. Quem teve essa experiência, fique quieto. Muito bem. Em 1971, quando eu cheguei em Belo Horizonte, com 18 anos de idade, eu fui ser agenciador de uma empresa chamada Aluminas. E eu tinha que fazer o agenciamento de pessoas que não assinavam o nome porque eram analfabetos, semi-analfabetos. Então, eram 4.500 pessoas que dividíamos por três agenciadores, e que ali nós íamos conversar. Eu sempre esperava o turno da noite, que ninguém queria. Então, eu faturava mais. Mas ali, realmente, a turma da noite normalmente ficava naqueles departamentos mais judiados. E ali eu conseguia entender o que era a família de uma pessoa carente e o que era uma família de uma pessoa que nem imaginava que existia seguro. Então, eu acho que essa inspiração veio de vários componentes. Um deles foi a minha essência de quando eu comecei o seguro. Então, já que eu vou começar algo, eu vou começar lá atrás. E foi muito bom, que me inspirou para eu poder corresponder a essa chamada, né? E o que é mais importante, né, gente? Começou-se a materializar uma ideia. Eu ia comentar sempre com um amigo, um corretor, amigo, tínhamos grupos de corretores, na época a gente fazia grandes negócios também juntos. Eu fui comentar com eles que eu ia desenvolver esse determinado projeto. Falei, você é um maluco, você tem 3 filhos, você não pode fazer isso. Nós conhecemos bem isso. Então, se eu dependesse também da ideia, o projeto não tinha sido vendido ainda, mas só da ideia que não tinha sido comprado por aqueles que achavam que era muito ousado fazer algo novo. Falei, mas eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Daqui 10 anos nós vamos conversar. Então, essa inspiração veio de vários... E aí, com a inspiração da necessidade minha de fazer o novo, eu acho que eu busquei vários componentes históricos que me fizeram materializar esse primeiro modelo de negócio. Você me falou um pouquinho também da sua paixão por livros, né? E a leitura também te trouxe essa inspiração. Naquela época eu já lia bastante livros e, obviamente, eu não tenho curso superior, então eu tinha que aprender com os livros, né? Então eu lia bastante, muito. E alguns livros fizeram a grande diferença, que um deles você falou sobre o escritor, você falou hoje aqui, que foi o Napoleão Hill. Eu sugiro para todos vocês, gente, é um livro de 100 anos atrás, mas não deixem de ler. Tá? Aquelas pessoas que querem fazer a diferença para si mesmo ou para as pessoas, não deixem de ler A Lei do Triunfo, tá? De Napoleão Hill. São 16 lições que retratam a verdadeira escola da vida. Isso me ajudou muito também, entre outros livros. Então, o que aconteceu na sequência da materialização do produto? Começou a acontecer a materialização dos negócios. Então, conseguimos fazer com que, no dia 1º de junho, tendo conseguido vender o seguro para uma seguradora,
eu consegui materializar o seguro e já com 17 convênios, tínhamos ali 2 associações de servidores. A primeira morte, e eu me propunha pagar em 24 horas, ocorreu uma professora lá na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Eles entregaram a documentação e, com 24 horas, veio o irmão dela, morava em Belo Horizonte, e eu paguei a indenização em 24 horas. Ele pegou o cheque numa mão e, na outra, me deu um cartão dizendo: eu sou o presidente da Telemon. Eu nunca vi isso no Brasil. Você acabou de ganhar 800 funcionários. Por causa de quê? Isso foi no dia 8 dias depois da vigência do projeto. Se eu fiz o rico feliz, o que veio na cabeça? Pronto, a construção civil. Vou desenvolver um seguro para os operários da construção civil agora. Vou adequar para a segunda versão o modelo. Mas quem que eu conheço na construção civil? Não importa, gente. Você não tem que pensar em números, você não tem que pensar em interesse, tem que pensar em nada. Você tem que pensar que a sua ideia e a sua forma de conceber essa ideia vai ser vitoriosa e acreditar nela, não tem jeito. Pois não é que eu desenvolvi para o operário da construção civil um produto, falei: agora onde eu vou? Vou lá no sindicato que representa as empresas. Mas você não vai oferecer para os trabalhadores. Não, eu gostaria que os trabalhadores fossem contemplados pelas empresas, que as empresas pagassem. Porque o Brasil, o rico não faz seguro, imagina o pobre. Então, foi quando eu julguei que poderia dar certo. E não era que lá no sindicato estava se fazendo uma concorrência para poder fazer seguro para os operários. Na semana que eu cheguei, então você vê que é algo também que vem da força de Deus, né, gente? Não tem explicação, né? A seguradora aceitar a ideia de pagar em 24 horas. Eu chegar em Belo Horizonte, pagar a primeira indenização, já ganhar 800 funcionários. E aí, já logo em seguida, pensar maior e já ganhar, na época, ganhamos 300 empresas. Porque não só consegui convencer o presidente da entidade que o nosso seguro, eu me lembro muito bem que na planilha da concorrência, falava lá assim, várias companhias de seguro, lá, na época se falava, nós éramos os corretores, eu tinha que desenvolver alguma coisa para a minha corretora sobreviver, então nós éramos os corretores do negócio ainda, então estava lá o nome da Asteca misturado com todas as outras seguradoras, e lá no rodapé estava escrito assim: não é seguro, é plano de amparo social imediato. Pronto. Bom, indenização em 24 horas. Ganhamos a concorrência, e hoje não tem um operário no país que não tenha o seguro de vida ou de acidentes. No país, quer seja de forma direta ou indireta. Então, quando, aqui anteriormente, o Maurício Tadeu falou dos mercados, e nós estamos vendo aí todo o esforço do Gustavo em querer ser, e se depender do PASE, se depender de nossa empresa, Gustavo, você vai ser o segundo mercado de proteção, não tenha dúvida. Tá? E por que eu digo isso? Eu digo porque o consumidor existe, ele está em algum lugar, nós precisamos saber como chegar a ele, né? Neste momento que nós conseguimos fazer com que o PASE fosse materializado, nós não só descobrimos que poderíamos ter um produto, um serviço junto com o produto, dentro da instituição seguros, conseguimos ter o público-alvo, que eram os trabalhadores das empresas de baixa e média renda, tanto que eu dediquei esse projeto, uma semana antes, no livro de sinistro, dediquei aos trabalhadores de baixa e média renda do país, e depois tínhamos um terceiro pilar que fez a grande diferença da massificação, que foi a Convenção Coletiva de Trabalho. Essa Convenção Coletiva de Trabalho foi a primeira Convenção Coletiva de Trabalho que tratou-se de seguro no país. No país. Então, tudo que as seguradoras hoje deleitam em estar fazendo, os modelos, tudo surgiu deste momento. Foi em setembro de 1989 que começou, 3 meses depois da vigência do PASE, começou a vigorar o modelo PASE, que foi ser oferecido para as construtoras da grande BH.
E hoje você pode dizer que no país inteiro já se usufrui desse modelo, não só na construção civil, em vários outros mercados. É aí, Gustavo, que eu julgo que a gente pode contribuir muito em termos de informação e a nossa plataforma está à disposição. Primeiro, tecnologia chegou lá. O que o corretor mais precisa é ganhar tempo, e segurança e a entrega. A nossa empresa pode contribuir para vocês, sem demérito da capacidade e a competência, eu chamo das seguidoras do PASE. Acredito que vocês não precisam trocar volume de negócios para o nosso, mas experimentem. Dê a oportunidade de vocês saber o que é ter um negócio dentro do PASE. Eu acho que o experimento já pode dizer e parametrizar o que é uma coisa que deu certo em 33 anos, né? E os demais que estão seguindo em frente. Aqui a gente colocou duas pessoas de gerações diferentes, né, que também têm os seus desafios, né? Vou passar a palavra agora um pouquinho para a Amanda, para a gente entender quais são os desafios que a Amanda tem, né? E ela escolheu, ela é jovem, ela é mulher, escolheu estar nesse mercado. Também, nessa era, ela deve ter, né, uma série de coisas que ela tem para contar para a gente, das barreiras de entrada que ela teve tanto quanto a Laô. Então, queria entender um pouquinho da sua história e como é esse desafio. A Fernanda, gente, só para complementar, a Fernanda é o exemplo do que eu disse aqui. Ela aprimorou algo, ela já buscou no mercado algo que estava pronto, e ela aprimorou, adequou. Desculpa, a Amanda. Desculpa, gente. A Amanda, ela aprimorou, ela fez aquilo que já existia no mercado acontecer de forma diferente, e ela está tendo esse sucesso, não é à toa. Então, é só para corroborar com o que eu já tinha dito anteriormente. Muito obrigado. Boa tarde, né? É uma grande responsabilidade falar aqui depois do Alaor. Agradecer ao Gustavo. Vocês vão entender um pouquinho do que eu vou falar agora, do agradecimento para o Gustavo, porque eu sou corretora de seguros, mas eu vivi numa bolha de seguros durante 6 anos. Então, eu não sabia da importância de um sindicato, não sabia do mercado, e eu tive com o Gustavo em um evento, e ele falando, nós somos responsáveis pela mudança desse mercado. Porque eu falo muito sobre o quanto a profissão de corretor de seguros ela é linda. E falar depois do Alaor, que é uma pessoa que eu admiro demais, que tem seguro de vida na veia, que é a minha base, que é o meu amor também. Parabéns e obrigada por ter criado a Paz, viu? Parabéns mesmo. E vamos falar sobre desafio, porque história para contar tem um monte, mas acho que é importante a gente falar aqui sobre desafio. Eu sou corretora de seguros há 8 anos. Quando eu falo que eu vivia uma bolha, foi por 6 anos, eu trabalhei na Prudential. E eu sempre fui da área comercial. Então, quando eu entrei no seguro, a primeira vez, foi pelo dinheiro. Que, quando eu saí da Prudential e vim para o mercado, eu comecei, gente, mas por que as pessoas não estão ganhando o mesmo dinheiro? Porque eu ganhava muito dinheiro. E eu ficava assim, eu entrei por um motivo e continuei por outro. Porque, quando eu paguei meu primeiro benefício de seguro, quando eu olhei no olho de uma pessoa, porque eu não paguei de morte, eu paguei de doença, né, de câncer, e aquela pessoa me agradeceu por eu ter insistido, porque também vem que corretor de seguro é conhecido como chato pra caramba, de vida, tá, gente? Eu não tenho tanta realidade dos outros ramos, vou falar aqui de vida, que é o seguro mais difícil de ser vendido, é a única coisa que ninguém acorda de manhã e quer fazer. A gente é chamado de chato, de inconveniente, mas, quando o benefício acontece, quando o sinistro acontece, a pessoa liga quando está no hospital, ou então a gente é a primeira pessoa que liga primeiro para a gente, para depois ligar para a família, para uma mãe, porque ele quer saber se vai ter o benefício. Então, quando eu paguei o meu primeiro benefício, eu fui mordida pelo seguro. E aquilo ali começou a fazer total sentido para mim. Só que, depois de 6 anos nessa bolha, onde eu achava que só aquilo tudo existia, e que, de fato, eu e os meus sócios, nós éramos os melhores corretores do mercado, porque isso é martelado na cabeça o tempo inteiro. A gente, por uma dor, que era a nossa dor, e quando a gente chegou no mercado, a gente descobriu outras dores. A nossa dor, naquela época, era que a carteira de clientes não era nossa, e a gente ficou chateado. Vamos para o mercado. E a gente veio com a ideia de montar uma corretora para mostrar para o nosso mundo, vamos ensinar para esse pessoal que, gente,
o mercado também é bom, o mercado também paga, não é só aquela empresa que paga. E aí começam os desafios. Primeiro, do interno, né? Do ego, da soberba, porque quando você chega aqui fora, você vê que o buraco é infinitamente mais embaixo, tanto em sistemas de seguradoras, quanto em pessoas. E aí, junto, a gente queria muito mudar o mercado. A gente queria muito mudar como o corretor de seguros de vida ele era visto. Porque você tem uma coisa que, de fato, a empresa, a Prudential ensinou para qualquer um que trabalhou lá e continuou na área de seguros, porque cria um trauma em metade das pessoas, que as pessoas não querem nunca nem mais ouvir falar de seguros, mas as pessoas que insistiram, é posicionamento. A diferença de um corretor, do que a gente aprende lá para o corretor aqui, é posicionamento, é empoderamento. Então, a gente começou a ver que faltava esse empoderamento, assim, vamos lá, vamos ensinar para as pessoas a vender seguro. Isso foi o que a gente começou a ver dos corretores do mercado. Só que, quando a gente veio com o nosso sonho de montar uma estrutura onde os corretores pudessem vender 4, 5 seguradoras diferentes, vender o mesmo cliente, ter 3 seguradoras diferentes, por quê? Na MAG, às vezes, não tem o mesmo produto, na Icatu também não tem. O cliente, às vezes, ele precisa de ter 3 seguradoras diferentes para, de fato, ter a sua necessidade atendida. E aí você vinha, tá, Amanda, mas eu vou entrar no sistema de 4 seguradoras diferentes? Eu vou ver e gerir a minha carteira em 4 seguradoras diferentes? E a gente começou a ver que faltava, muitas vezes, principalmente voltado para o mercado de vida, porque o mercado de vida, existe muita coisa para o ramo elementar, acho que a maioria de vocês aqui é do ramo elementar. Existe muito sistema, existe muita coisa do ramo elementar, mas no seguro de vida ainda não. Porque você vende o massificado, existem assessorias maravilhosas para ramo elementar, mas para a vida, não. Porque o ticket médio ele é relativamente baixo. Então, enquanto uma pessoa que está sendo assessoria para um seguro garantia está ganhando, sei lá, 5% em cima de uma proposta de 300 mil, 200 mil, a gente está ali ganhando os mesmos 5% uma assessoria numa proposta de R$300. Então, não tem muita coisa para a vida. E aí eu tenho um sócio, que é o Eduardo, voltando aí, que éramos 4 pessoas. O Edu ele é uma das pessoas mais curiosas e inteligentes que eu conheço. E o Edu, em parceria com o Léo, montou um sistema para a gente ajudar o corretor a fazer essa consolidação. Ainda falta dinheiro para fazer a API, mas estamos aí atrás, mas a gente consolida. Só que aí, beleza, criamos o sistema. E para fazer o back-office? Ah, Amanda, nossa, pensa na hora que tiver na adimplência de um cliente desse. Pensa na hora que um cliente desse tiver que trocar de cartão de crédito. Para onde que eu vou? Nossa, não vou nem a pau, vou continuar vendendo só em uma. E por que a gente insiste tanto em várias seguradoras para a solução de vida? Porque a gente tem que colocar o interesse do cliente no centro. E você tem que olhar para o que o cliente precisa e olhar o que o mercado oferece. Só que, realmente, o sistema de cada seguradora é um mundo. É muito complicado para um corretor individual. Eu vou lembrando das coisas, tá, gente? O nosso foco ele é o corretor individual. A gente não tem um foco no corretor estruturado. O nosso foco hoje na Estoa é o corretor individual. É aquele corretor que decidiu ser corretor, que tem o networking, mas que, às vezes, ele tem uma limitação de braço, porque ou ele não tem condição financeira de ter uma estrutura com funcionários, ou ele não quer ter funcionário, gente, porque ter funcionário não é fácil, quem tem aqui sabe. E aí, então, a gente falou assim, então, vamos fazer back-office. Vamos, então, ter a possibilidade do corretor ele pagar uma taxa menor, é como se fosse uma associação. A gente vai ter um back-office aqui, que vai, junto com o nosso sistema, facilitar a vida do corretor. Então, o corretor ele pode vender diversas seguradoras, diversos produtos para o mesmo cliente, e a gente entrega ali o back-office e o sistema. E muito voltado para o seguro de vida. E vamos falar de desafio? Quando a gente começa e sai, que vem lá da soberba, a gente quer dominar o mundo. A gente acha que a gente vai conseguir fazer tudo. Só que corretor de seguro de vida... Quem aqui é corretor de seguro de vida? Até bastante. A gente é rejeitado pra caramba, né, gente? Muito rejeitado. A gente fala de seguro de vida, normalmente não vou morrer, não me liga, não vem falar de coisa ruim. Quando a gente começou, era assim, não, a gente vai deixar os corretores venderem tudo, fazer um cross-sell, um upsell dentro da sua carteira, vão vender tudo. O que a gente começou a ver com o tempo? A Estoa tem 2 anos. A gente começou a ver que muitos corretores de seguro de vida
que não tinham aquele, assim, amor ainda, que não tinham, a gente fala, o couro grosso, de tanto apanhar, de tanto tomar não, quando eles viam a menor possibilidade possível deles oferecerem qualquer outro produto que não fosse ser rejeitado, poderia receber menos. Eles largavam o seguro de vida ali para parar de tomar não, para ir ganhar menos, mas para poder ser aceito. E a gente viu que, eu estou falando de coisa recente, tá? Porque em 2 anos é muita coisa. Você vai bater na porta de seguradora, o Sérgio da Catu está aqui, a gente vai lá, bate. Isnel, pelo amor de Deus, ajuda a gente assim, com o sistema. Não. É difícil. Mas as seguradoras também, agradecendo aqui, elas nos apoiam demais, porque a gente tem um sonho, um propósito muito grande de transformar a profissão de corretor de seguros em objeto de desejo. Que exista, de fato, uma faculdade para corretor de seguros, principalmente de vida. Porque as pessoas elas não têm noção, e ninguém se fala. A gente fala dentro do nosso mercado sobre os 7 bilhões que voltamos, que o seguro voltou para a sociedade na pandemia, mas as pessoas elas não sabem disso. E aí a gente começou a ver a questão do profissional. Então, a gente, recentemente, decidiu, vamos focar em seguro de vida, no corretor de seguro de vida. Porque esse corretor de seguros de vida, ele vendeu algo que ninguém quer comprar e, normalmente, ele detém o networking. E aí, para completar, o corretor de seguro de vida vende qualquer produto para o cliente dele. Mas o corretor de outros ramos, muitas vezes, não consegue ter a mesma entrada. Porque o corretor de seguros de vida conseguiu despertar uma necessidade. O corretor de seguro de vida, ele conseguiu ensinar algo. E, quando a gente ensina algo a alguém que despertaram a necessidade de mostrar, você marca a vida de uma pessoa. Por isso que a gente lembra dos nossos professores. Então, o corretor de seguro de vida, ele é um profissional diferenciado. Eu tenho uma pergunta para você. O que eu mais vejo, né, são os meus clientes que vendem seguro de vida amam e fazem com muito amor isso. Tenho alguns clientes, aliás, tenho 2 clientes aqui que são especialistas. E também vejo outras pessoas que querem entrar no ramo e acham muito difícil, como você mesmo mencionou. Qual é o seu conselho para quem quer entrar nesse ramo e quer ser bem-sucedido como você e como elas aqui? Eu vou falar rasgado, tá, gente? Porque uma coisa que eu sou cansada também, eu vou muito evento de seguro, é uma falação, uma vendeção de sistema e produto, e ninguém fala a verdade. Primeiramente, aqui, uma das suas mentoradas, a Alessandra, quando eu entrei na Prudente, a Alessandra estava lá e ela foi uma inspiração, porque é uma mulher de uma garra surreal. Ela é mesmo, uma inspiração. Uma das dificuldades do mercado hoje, que vem, assim, os desafios da Estoa. Sistema, estamos aí. Back-office, como fazer esse back-office ser escalável. Mas a gente viu que é educação. E, quando a gente fala de ENS, ainda agora a FGV veio também com o curso, é maravilhoso. Mas a gente ainda tem muitos corretores certificados e não, de fato, profissionalizados. Você ainda tem muitos corretores que falam, o que você faz? Sou corretor de seguro. E é uma questão de mudança, é disso que eu estou falando, que a gente vem agora muito forte com isso na Estoa, e já falei com todas as seguradoras, vai ter apoio, vai ter que ter, porque a gente precisa mudar a forma como o corretor se posiciona. E o que você é? Eu sou o corretor de seguros. A gente tem que transformar o assunto seguro de vida num assunto de boteco. Por que investimento se tornou há 20 anos? Não era. Então, o que nós vamos fazer, o que pode ser feito é se profissionalizar. E, gente, vamos voltar para o básico. Sabe o que todo corretor de seguros é? Vendedor. No Brasil, todo mundo tem vergonha de falar que é vendedor. E todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo está se vendendo o tempo inteiro. Então, você não quer fazer um curso com corretor, você não tem referência no mercado de corretor, vai ter ano que vem, que lá na Estoa a gente vai fazer. Mas faça um curso de venda. Se você se tornar um excelente vendedor, você pode se especializar. Vai ser mais fácil ainda se especializar como corretor de seguros. Mas tudo é buscar conhecimento, especialização, troca. A gente vai dar o máximo de apoio possível e imaginável, porque eu quero que a profissão de corretor de seguros vire objeto de desejo. Quando eu tinha 18 anos, papai caiu da bicicleta e quebrou o pescoço. Graças a Deus, a minha vida da minha irmã
estava encaminhada, vamos dizer assim, encaminhada assim, tá, gente? Eu sou do Vale de Jequitinhonha, filha de pedreiro com costureira. Mas a gente já trabalhava. Mas eu tinha um irmão de 1 ano de idade, que 50 mil reais teria mudado a vida dele. Aí você vai me dizer que acidente não acontece? Então, quanto mais corretores de seguro de vida empoderados existir, vão ter mais pessoas falando, vão ter mais pessoas ouvindo, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, e assim, quando você falou só uma coisa sobre jovem, está tendo uma mudança muito grande do perfil dos jovens no mercado de seguros. Muito ainda pelo dinheiro. Eu agradeço particularmente, né, a bolha que eu vivi, que eu vejo muita gente vivendo, mas que ela serviu para a gente virar promotor, multiplicador. Porque, se eu não dividir o meu conhecimento, se eu não criar ferramentas para esse mercado, de fato, evoluir, ele vai continuar do jeito que está. E eu quero muito que o mercado de seguros tenha a mesma ascensão que o mercado de investimentos teve, porque, se não tem seguro, a pessoa morre, fica doente, fica inválido, saca o investimento. A lógica está errada, está invertido o negócio. Só que a gente está deixando o corretor de investimento vender o nosso produto. Não que está errado. Quanto mais gente falando, melhor. Mas o que o corretor de investimento faz? Se posiciona. E fala assim, sou assessor de investimento, a gente tem que fazer isso também. E, particularmente, porque eu conheço bastante esse mercado, eles ganham muito menos dinheiro do que vocês, viu? Estou logo bem dizendo. Demora muito para ganhar dinheiro no mercado de investimentos. Você ganha, mas você tem uma carteira absurdamente grande. Então, esse empoderamento que a Amanda falou é fundamental, porque eu atendo os dois mercados e eles parecem e vocês são. Isso é verdade. Tá? Não estou falando porque eu estou na frente de vocês, não. Vocês têm premiações, enfim, vários incentivos a mais que o mercado de investimentos não tem. Então, está na hora de assumir essa posição mesmo. Eu concordo plenamente com ela. Agora, passando um pouquinho a palavra para a Laô, queria entender, né, como que foi, desse momento da criação, da concepção da PASE, agora, né, qual a representatividade hoje, depois de tantos anos, dentro do seu mercado? Esse está melhor, né? Bastante pertinente aí a pergunta, Fernanda, porque já se fazem 33 anos, né, que tudo começou. Agora, para onde vai o corretor de seguro? Eu perguntei isso lá atrás para mim. Para onde eu vou daqui 10 anos? Em 1988, quando eu tive o ímpeto de buscar algo novo, eu fiz essa pergunta para mim. Para onde eu vou seguir meu caminho como profissional? Eu tenho já 3 filhos, tenho minha esposa, tenho várias ideias e quero progredir. Mas num mercado que todo mundo faz igual e muitas vezes até nem entrega aquilo que quer, vive a vida do dia a dia, pagando os incêndios do dia a dia, sobra muito pouco tempo, às vezes, para vender, conquistar novos clientes. E para onde nós vamos? Então, eu sempre fiz essa pergunta, então eu acredito que o esforço do aprimoramento e de que tinha que dar certo é que eu consegui sair de toda aquela experiência, daquela vontade, e ir materializando o aprimoramento e a adequação de tudo que aparecia de adversidade, que eu nunca entregava, né, porque tudo que era adversidade era a provocação que eu conseguia transferir para o produto e transferir para o mercado. Então, é muito importante. Hoje, pelo que eu percebi aqui, realmente a maciça maioria ainda trabalha com seguros de automóveis. Mas vocês já procuraram saber o que vai acontecer com o seguro de automóvel daqui a 10 anos? Faça essa pergunta. E tá bom, quando é que eu vou começar a pensar em seguro de vida? A pergunta seguro de automóvel vai ser digitalizável há algum tempo? Essa é a pergunta. Pois é, então, essa questão de você sair do hoje e se projetar para o amanhã, eu acho que as pessoas precisam levar isso muito a sério. Talvez tenha sido isso a razão das minhas conquistas e das minhas forças diante das adversidades de superação, e que me fez com que eu vou conseguir sobreviver. Eu tenho certeza que as respostas que eu preciso, que eu não tenho hoje, vão vir amanhã, porque eu vou estar envolvido no processo. Então, para aqueles que ainda não iniciaram assim, o convívio com o mercado de seguro de pessoas, vamos chamar para não falar de vida,
façam isso rápido, porque vai ser muito rápido, a tecnologia vai chegar rápida também no automóvel, vai chegar rápida no seguro de vida, e vocês já vão estar preparados para poder manusear, vamos dizer, tudo que se tem de disponível no mercado para oferecer para os seus clientes. Agora, é importante dizer também, existem mercados hoje já. Acho que foi o companheiro aqui que fez um alerta sobre, nós precisamos pedir que as instituições fora do mercado de seguro também ajudem, né, o consumo a aumentar. Parece que você fez essa abordagem. Nós conseguimos fazer isso, né? Vocês, corretores de seguro, que vão iniciar achando que não tem para onde procurar, saibam que tem milhares de convenções coletivas que exigem aquilo que você vai vender. A venda já foi feita. Vocês não precisam falar, poxa, onde eu vou buscar? Então, não busca o cliente, busca as convenções coletivas, os setores na sua região, e vai lá e oferece, porque muitos deles ainda não cumprem a convenção coletiva, que muitas vezes, quando eles não cumprem, eles são corresponsáveis para a indenização. Então, o produto que vocês precisam aprender ainda a fazer e vender, ele já está nas prateleiras, já existem plataformas que já atendem essas demandas e que já chegam pronto para vocês e que não vai prejudicar o dia a dia de vocês no automóvel, mas vai permitir vocês dedicarem aos estudos. Dedica aos estudos, estudem as convenções coletivas que vocês identificarem, não vão ser corretores de seguro, vão ser consultores corretores de seguros nas convenções coletivas, porque quando for vender um seguro não é para cumprir convenção coletiva, é para saber se ele não cumprir rigorosamente e não contratar o seguro adequado, ele pode ter problema. Então, seja um consultor também na hora de fazer o seguro, porque muitas vezes já está pronto a modelagem daquilo que precisa cumprir. Então, os corretores de seguro que às vezes têm receio de começar, comecem rápido. E comecem pelo garimpo de entidades da sua região, de negócios e de atividades econômicas, e que, com certeza, o Estado de Minas Gerais é riquíssimo em atividades econômicas regionais, e ali, com certeza, pode estar ali a exigência de uma convenção coletiva. Um corretor de seguro não sabe nem para onde vai. Está ali uma exigência que ele vai lá e oferecer. Ah, mas a empresa só tem 2, 3 empregados, vai pagar R$15, 20, R$30, qualquer percentual é pouco. Mas nós temos corretores muito próximos de nós que têm mais de 1.000 clientes, 1.000 CNPJs. Começou do 1, tem mais de 1.000, ela tem orgulho de falar isso. É um processo de longo prazo, mas é um processo de total deleite quando você vai poder colher esses frutos dessa árvore, que com certeza vocês vão. Eu queria muito passar muito mais horas aqui com vocês. Não é bom demais a gente ouvir os corretores falando, as pessoas que vieram do mercado. A gente tem que fazer isso de novo. Está aqui o pessoal me pedindo para encerrar. É uma judiação, porque assim, tem tanta coisa que eu queria perguntar para a Amanda e para a Laô. Mas o que eu mais vejo, a mentalidade, né, a mentalidade dos dois, e a fome, o desejo ardente de fazer diferente. Então, o que a gente queria mais passar aqui para vocês é que são 2 gerações que sofrem de desafios e barreiras, né, cada um no seu nicho, cada um, né, no seu segmento, mas igual a todos nós. Então, se eles conseguiram, a gente também consegue, certo? Palmas para eles. Obrigado. Pessoal, delícia. Agora está na hora da gente almoçar. Obrigado. Nossa, as palavras que você falou para mim ali, eu vou te falar, nunca mais esqueço. Gratidão. Pessoal, olha só, depois dessa manhã tão gostosa aqui, eu tenho certeza que está todo mundo com vontade de almoçar, e eu sei que o almoço...